Me abandonaram no deserto para virar conteúdo. 5 anos depois, eu virei o pesadelo deles. Eles riram, filmavam e gritavam boa sorte. Eu não voltei. Eu não discuti. Eu não implorei. Eu simplesmente sumi. E 5 anos depois, quando ela me encontrou, o sorriso dela morreu no segundo em que viu quem estava atrás de mim. Eu ouvi a risada deles antes mesmo da minha caminhonete sumir. Uma risada aguda, como se eu fosse um boneco. Eu estava sozinho num calor de 41 graus. Meio-dia. Asfalto tremendo. O posto de gasolina era um ponto perdido no nada, como se o mapa tivesse esquecido aquele lugar de propósito. Eu tinha um saco de Doritos e $17. Só isso. Minha carteira estava na minha caminhonete. Meu celular estava na minha caminhonete. Minha água estava na minha caminhonete. Meus documentos. Meu trabalho. Minha vida. Tudo indo embora com gente que dizia me amar. A Emily encostou a cabeça na janela e disse com aquele tom de quem atua para a internet: divirta-se caminhando, amor. Os irmãos dela, Chase e Tyler, se penduraram na janela com os celulares para cima, gravando minha cara, gravando minha humilhação. Chase gritou 300 metros. Melhor começar a se mexer. Tyler completou: você quer água? Débil suor. Eles aceleraram. Minha própria caminhonete levantou uma nuvem de poeira. O mundo ficou laranja. A poeira entrou na minha boca. Eu senti grão entre os dentes. E eles sumiram. Eu fiquei parado. E naquele segundo, com o som do motor sumindo e o meu coração ficando alto demais, eu entendi uma coisa que demorou anos para entrar na minha cabeça. Não era brincadeira. Era treinamento. Era para me ensinar que eu aguentava qualquer coisa. Era para me ensinar que eu não tinha direito de dizer não. Eu caminhei até a porta da lojinha do posto como quem anda para um último refúgio. O ar-condicionado bateu no meu rosto como uma última misericórdia. O atendente, um senhor com braços manchados de sol e olhos calmos, me olhou sem surpresa. Te largaram? Eu disse: parece que sim. Ele deu de ombros, como quem já viu essa cena 1000 vezes. Eles sempre voltam. Mas eu sabia que eles só iam voltar quando fosse bom para a câmera. Quando eu estivesse suando. Quando eu estivesse quebrado. Quando eu estivesse pronto para dar o show que eles queriam. Eu pedi o telefone do balcão. Disquei o número da Emily de memória. Tocou. Tocou. Caiu na caixa postal. A voz dela, alegre, como se o mundo fosse um comercial. Ei, aqui é a Emily. Não posso atender agora porque provavelmente estou criando memórias. Criando memórias. Eu desliguei. Liguei pro Chase. Caixa postal. Liguei pro Tyler. Caixa postal. Eu olhei pro atendente e disse: não tenho dinheiro. Eles levaram minha carteira. Ele pegou uma garrafa de água e empurrou para mim como se fosse um acordo silencioso entre dois desconhecidos. Qualquer um largado nesse calor merece pelo menos isso. Eu bebi como se fosse a última coisa do planeta. E foi ali que eu tomei minha decisão. Não foi no ódio. Foi na frieza. Eu não ia esperar eles me resgatarem para virar conteúdo. Eu ia cortar o filme no meio. Eu ia sumir. Meu nome é Ethan. Eu tinha 32 anos. Trabalhava com tecnologia em Phoenix. Vida estável. Salário bom. Casado com Emily há 3 anos. Junto há 5. E eu achava que casamento era parceria. Mas o meu era um canal. Eu não entendi isso de primeira, porque ninguém entra num relacionamento pensando: eu vou ser o palhaço particular de uma família. No começo, era só engraçado. Um pouco de exposição. Um vídeo aqui. Um vídeo ali. Eu era o cara nervoso que reage. E eu reagia por amor, por timidez, por não querer ser o chato. Eles riam e eu confundi o som da risada com o som de pertencer. Eu me casei com ela achando que a família dela era barulhenta, não cruel. Achando que eles eram brincalhões, não predadores. E a Emily sabia direto onde doía em mim.
Porque eu contei. Eu tinha confiado. Eu tinha dito que eu odiava ser humilhado em público. Que na escola eu era o cara do fundo, o cara que não queria ser notado. Eu tinha dito que eu tive um pai que sumia e uma mãe que trabalhava demais, e que eu aprendi cedo a não dar trabalho. Ela ouviu tudo, me abraçou, disse comigo: você tá seguro. E foi isso que me prendeu. Porque quando a mesma pessoa que te promete segurança vira a pessoa que te expõe, você começa a duvidar do que é real. 2 anos antes do deserto, a Emily apareceu no meu trabalho fantasiada de palhaço. Maquiagem completa. Peruca ridícula. Nariz vermelho. E me pediu em casamento de novo na frente do escritório inteiro. A gente já era casado. Mas ela queria o vídeo. Ela queria minha reação. Ela queria aquele clipe com a legenda: meu marido achou que eu tava séria. Eu sorri por vergonha. Eu fiz uma pose. Eu beijei ela na testa. E eu chamei isso de amor. Eu me lembro do meu chefe passando e olhando como se não soubesse se era sério ou comédia. Eu me lembro dos meus colegas rindo. E eu me lembro de ouvir o Chase dizendo isso: Ethan, dá pra ver o medo no olho dele, como se eu fosse um animal num zoológico. 18 meses antes, eles trocaram meu shampoo por creme depilatório. Eu entrei no banho de manhã, lavei o cabelo, e em menos de 1 minuto minha cabeça começou a arder. Eu puxei a mão no cabelo e veio um tufo. Eu puxei de novo e veio outro. Eu olhei no espelho e o meu rosto ficou sem cor. A Emily apareceu na porta do banheiro com o celular em pé, como se já estivesse pronta para captar a melhor luz. Amor, você tá bem? Ela falou. Mas o tom dela era de quem pergunta: você vai me dar uma cena ou não? Eu raspei a cabeça no mesmo dia. Ela postou o antes e depois como se fosse transformação engraçada. O vídeo bateu um monte de visualização. E sabe o que doeu mais? Não foi perder cabelo. Foi perceber que ela preferia um vídeo bom a um marido bem. 1 ano antes, eles encenaram um acidente. Me ligaram no meio do trabalho com gritos e choro. Eu saí de uma reunião crucial. Dirigi como um idiota. Cheguei no hospital em pânico. Eu tava suando frio. Eu tava com a mão tremendo no volante. E quando eu entrei correndo, procurando o nome, perguntando na recepção, eu vi a Emily sentada numa cadeira comendo salgadinho. Ela levantou o celular, sorriu e disse: te peguei. O Chase filmava minha cara virando terror, confusão e raiva, e eu senti uma vergonha tão forte que eu quase vomitei. Eu quase terminei ali. Quase. Mas ela chorou depois. Disse que me amava. Disse que ia parar. E eu fui trouxa o suficiente para acreditar, porque acreditar era mais confortável do que aceitar que eu estava casado com alguém que se divertia com meu desespero. 3 meses depois, eles me trancaram na garagem a noite toda e foram para uma festa. Eu bati na porta. Eu gritei. Eu liguei para Emily. Nada. Eu sentei no chão, encostado na parede, e eu lembro do som do relógio da cozinha marcando hora por hora, como se ele estivesse zombando de mim. De manhã, eles abriram rindo e filmando. Olha ele, gente, o prisioneiro, o Tyler disse. E a Emily só falou para: ele vai ficar bravo. Ela falava isso como quem diz: não estraga o vídeo. 6 meses depois, eles contaram para minha família que eu tinha sido demitido. Minha mãe me ligou chorando. Meu pai ofereceu pagar minhas contas. Eu passei horas explicando que era pegadinha. E quando eu desliguei, eu senti um tipo de raiva que eu nunca tinha sentido. Porque não era só comigo. Eles tinham mexido com minha família. E mesmo assim a Emily postou o vídeo como se fosse fofo. E toda vez era a mesma frase. Qual é, Ethan? É só uma piada. Não seja sensível. Mas naquela tarde no deserto eu entendi. Isso nunca ia parar. Eles não queriam meu amor. Eles queriam minha reação. Por volta das 3h30, um caminhoneiro parou. Homem grande. Boné velho. Olhar de quem já viu de tudo. Ele entrou, pegou energéticos, carne seca, e me notou encostado na parede. Você tá bem, filho?
Eu disse já estive melhor. Ele olhou para mim de verdade, como se enxergasse o que eu estava tentando esconder. Para onde você vai? Eu disse qualquer lugar menos aqui. Ele assentiu. Eu vou para Albuquerque e depois Denver. Se quiser ir, sobe. O nome dele era Aaron. Ele não perguntou o que aconteceu. Ele me ofereceu saída. Eu subi no caminhão. E a primeira hora foi silêncio. Silêncio bom. Sem câmera. Sem humilhação. Aaron quebrou o silêncio. Você tá fugindo de algo? Eu disse eu acho que sim. Só não sei do que ainda. Ele disse isso é honesto. Quando o sol caiu, o celular de Aaron vibrou no painel. De novo. E de novo. Ele olhou para a tela. Alguém tá tentando muito te achar. Eu disse deixa tentarem. Porque se eu atendesse, eu virava o final do vídeo deles. E eu não ia dar isso. A gente parou numa parada de caminhões de madrugada. Aaron pagou meu jantar. Comida de verdade. Ele me olhou e disse vou te dar um conselho que você não pediu. Você pode dirigir até o Alasca. Mas se você não cortar limpo, legal e final, isso te segue. Eu disse eu não tenho carteira. Não tenho documento. Ele perguntou você sabe seu número? Eu disse sei. Ele disse então você tem o suficiente para começar. Eu sabia que ele estava certo. Mas eu ainda não queria cortar. Eu queria que ela sentisse o que eu senti. Eu queria que ela olhasse pro vazio e perguntasse onde eu estava. Aaron me deixou em Denver 2 dias depois. Antes de ir, ele me deu $200. Paga adiante. Eu peguei aquele dinheiro e sumi. Eu trabalhei na construção por meses. Morei num motel barato. Fiz caixa postal. Mandei e-mail pro meu emprego pedindo licença por questões pessoais. Eles aceitaram. Eu passei a viver como um fantasma com nome. E quando eu juntei o mínimo, eu procurei ajuda jurídica. Uma advogada me recebeu. Eu contei tudo. Ela perguntou: você quer divórcio? Eu disse ainda não. Ela perguntou por quê. Eu respondi porque ela não vai entender até me encontrar. Eu saí e continuei. 1 ano virando 2. 2 virando 3. Eu me mudei para Califórnia. Uma cidade tranquila. Emprego novo em startup. Vida nova. E aí eu fiz a coisa que realmente me salvou. Eu fui para terapia. Na terceira sessão, a terapeuta disse uma frase que mudou minha vida. Isso tem nome. Abuso emocional. Humilhação sistemática. Isso não é piada. Eu passei anos chamando de brincadeira porque era mais fácil do que admitir que eu estava sendo destruído por dentro. 2 anos depois, eu conheci Hannah. Uma advogada. Olhar firme. Voz calma. Ela me fez uma pergunta simples no 5º encontro. Quando foi a última vez que você se sentiu seguro com alguém? Eu não soube responder na hora. E isso já era a resposta. Eu contei tudo para ela. E ela não disse sinto muito. Ela disse você merece coisa melhor, como fato. A gente construiu uma vida sem câmeras. Sem medo. Sem armadilha. 3 anos depois do meu sumiço, Hannah disse você vai ficar preso para sempre nesse casamento no papel. Eu disse eu sei que preciso cortar. Mas eu quero que ela me encontre primeiro. Hannah sorriu mesquinho. Eu disse eu sei. Ela disse então vamos fazer isso direito quando chegar a hora. 4 anos depois, a gente ficou noivos. E no 5º ano, quase no mesmo dia do deserto, meu telefone tocou no trabalho. Uma voz profissional disse: Sr. Carter, fui contratada para localizá-lo em nome de Emily. Eu desliguei. Liguei para Hannah. Eles me encontraram. E ela disse: então hoje a gente fecha. Naquela tarde, Hannah redigiu o divórcio. E eu entreguei para ela uma coisa que eu guardei como veneno por 5 anos. Provas. Links. Prints. Vídeos. Postagens.
Tudo que eles monetizaram com minha humilhação. A gente protocolou. E esperou. 2 dias depois, eu tava no saguão do prédio do escritório. E a Emily saiu do elevador. Eu vi ela antes dela me ver. Ela tava diferente. Mais velha. Mais cansada. Mas o olhar era o mesmo. O olhar de quem sempre acreditou que eu voltaria. Quando ela me viu, o celular caiu da mão dela no chão de mármore. Ela sussurrou Ethan. E correu até mim com lágrimas no rosto. A performance começou. Eu te procurei. Eu tava preocupada. Me perdoa. Eu mudei. Eu não dei um passo. Eu perguntei por que você tá aqui. Ela disse que eu precisava pedir desculpa. Eu disse você precisa ou você quer parecer que precisa? A lágrima parou, como se tivessem desligado um interruptor. Ela perguntou o que você quer. Eu disse nada seu. Ela olhou o diretório do prédio. Viu o nome da Hannah. E entendeu. Você tá se divorciando de mim? Ela aumentou a voz. Depois de 5 anos você some e eu sou a vilã. Eu fui humilhada também. E foi aí que ela entregou o motivo real: meu canal perdeu seguidores. O Chase perdeu patrocinador. O Tyler perdeu tudo. A gente perdeu tudo porque você sumiu. Eu disse ótimo. O rosto dela ficou feio. Você é patético. Você não aguenta uma piada. Nessa hora, o elevador abriu de novo. Hannah saiu. Terno impecável. Salto batendo como sentença. Ela parou do meu lado e beijou minha bochecha. Emily olhou como se tivesse levado um soco. Hannah estendeu a mão com o anel de noivado brilhando e disse: Hannah Brooks, noiva do Ethan. E advogada dele. Eu vi a boca da Emily abrir e fechar sem som. Hannah entregou a pasta. O divórcio foi protocolado. Você será notificada. Há evidências de crueldade emocional e abuso sistemático. Emily disse: você não pode. Hannah disse: nós podemos. E já fizemos. Emily tentou rir. Era só conteúdo. Hannah disse: então vamos transformar em registro. Se você contestar, cada vídeo vai pro processo. Cada print vai pra audiência. Cada prova vai ficar pública. Sua escolha. E naquele segundo eu vi o que eu nunca tinha visto em 5 anos. Medo. Não medo de me perder. Medo de perder a imagem. Emily me olhou de novo. Eu te amava. Eu respondi não. Você amava o que eu te dava. E amava me transformar em alvo. Hannah disse: você precisa ir. Seu advogado entra em contato. Emily entrou no elevador como se tivesse perdido o chão. As portas fecharam. Hannah apertou minha mão. Você tá bem? Eu disse: eu tô. Eu tô livre. A gente foi tomar café. E quando eu sentei na mesa, meu celular vibrou. Era o Chase. Pedindo para conversar. Era o Tyler. Implorando. Eu bloqueei os dois. Hannah disse: eles vão tentar te puxar para a cena. Eu disse: eles não me alcançam mais. 6 meses depois, o divórcio saiu. Emily assinou tudo sem brigar. Porque ela não queria audiência. Ela não queria provas. Ela não queria vergonha oficial. E eu aprendi uma coisa que eu guardo como regra para a vida. O pior tipo de pessoa não é a que te machuca. É a que te machuca e depois te chama de sensível por sangrar. 1 ano depois, eu me casei com Hannah. Casamento real. Sem show. Sem pegadinha. Sem câmera de irmão. Uma casa pequena. Vida tranquila. E às vezes, de noite, eu ainda lembro daquele posto no deserto. Do Doritos na mão. Do calor queimando. Da risada ao longe. E eu penso a mesma coisa toda vez. Eles acharam que me deixaram no deserto. Mas na verdade, eu que deixei eles na poeira. E dessa vez, eu não olhei para trás.